noite, estamos dando início ao nosso programa Politicamente Cristão. Estamos nesta noite quebrando um tabu, um paradigma. Você já pensou em falar sobre política, senhor Rian? Nunca pensei, não. Pastor Wellington, já pensou em falar sobre política? A gente fala o tempo todo, né? Mas a gente faz política o tempo inteiro. A gente faz política o tempo todo. Falar de política a gente não fala muito, não. Não, a gente até fala. Mas não oficialmente pra fora, mas naquele grupinho fechado, né? No reservado? Porque quando você fala pra fora, você se compromete. E a maioria das pessoas não quer se comprometer com o que elas falam. Essa é a verdade. É forte. Essa é a verdade. Tudo isso nos gera uma pergunta. A política é importante? Precisamos da política? Qual é o papel da política? Já parou para pensar nisso? É forte, Brasil. É forte. É forte. Ô Jorge, e a igreja, ela saiu desse cenário, né? Durante muito tempo. Hoje nós estamos vendo a maioria dos pastores, os cristãos, o assunto política veio para pauta. Veio. Né? Mas veio para ficar. Mas antes era o quê? Era futebol, era férias, o lazer onde você vai final passar de semana. férias, onde vai ser a programação de final de ano. Então hoje, enquanto nós ficamos sem falar de política, muita gente falou e decidiu a política por nós. E hoje a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que não que existe uma arma na nossa cabeça apontada, mas a gente está num momento muito delicado que a igreja, ela basicamente está sendo obrigada a se posicionar, porque a igreja que não se posiciona hoje, ela também está se posicionando, porque a omissão também é um posicionamento, né? Então, eu vejo que a igreja tem se posicionado, a igreja como um todo, né, tem se posicionado por conta disso, né? Eu paro para pensar e... Parou agora. Eu paro para pensar e eu reflito que há 7 anos atrás despertou isso. Porque quem nunca diz, eu não me envolvo em política. Eu não quero saber de política. E essas frases por muito tempo esteve também no meio, no centro da igreja. E aí, quando um justo, um íntegro se omite, se distancia, o que acontece? É o que nós estamos vendo e vivenciando na política atual dos corruptos, dos insanos, daqueles que não pensam no povo, mas querem o voto do povo, inclusive de você que é crente, você que está aí do outro lado. E a igreja com esse discurso assim, a gente não fala de política, a gente não toca em política. Mas política está no preço do leite, do açúcar, do feijão, do óleo, da carne, da gasolina, eu posso estar muito enganado, mas eu acredito que a igreja não se posicionava porque ela via e vê, ainda em alguns casos, a política como um ambiente sujo. E agora vou até filosofar, mas aí a nossa postura tem que ser como uma garça, que ela pisa sobre a lama, mas ela não se contamina. Ela tá lá, ela precisa daquele espaço para ela sobreviver. Porque não tem como a gente estar num ambiente, não tem como a gente viver em sociedade e não fazer política. É impossível. Já estamos respondendo aqui uma pergunta. A política está em todos os lugares. Todos os lugares. Quando nós elegemos um cidadão que quer o nosso voto, mas no exercício do seu mandato, não governa para o povo, ou seja, quando ele desvia o dinheiro da educação, da saúde, segurança pública, quem padece? É o povo. Somos nós. E se nós pararmos para avaliarmos essa retórica, eu não me envolvo em política, cada ano que passa está caindo por terra. Cada ano que passa ela está sendo alterada, por quê? Nós estamos falando sobre exatamente a importância da política na sua vida. Porque você não se envolver, outro vai envolver no seu lugar. Ok. E aí o justo dando lugar para o ímpio. Né? Então, assim, já passou da hora da gente se posicionar, né? Então, a igreja se levantar. A gente, alguns anos atrás, nós começamos como igreja fazer uma oração por corrupção. Sim. Uma oração que a igreja nunca tinha feito,
né? Então, a igreja no Brasil levantou e a corrupção veio à tona. Então, assim, tem muita força o movimento da igreja, né? Quando a igreja levanta as mãos, alguns anos atrás a igreja fez um movimento declarando que de Brasília viria um grande avivamento, né? Então, Deus levantou algumas pessoas clamando por esse movimento que de Brasília viria. Hoje, nós vemos grandes igrejas fazendo trabalhos extremamente fortes em Brasília, um movimento que alguns anos atrás não existia. Então, assim, Brasília não é e não será o centro da corrupção do Brasil. Por quê? Porque a igreja decidiu se posicionar e dizer que a nossa capital não será esse centro de corrupção. E Deus atende a oração da igreja. Sim. Então, quanto mais a igreja envolve, as trevas estão dominando porque não tem luz. Aí a luz vem, ela ocupa esse território, né? Ela gera ali e aí as trevas ela é dissipada, né? Então, hoje o que precisa é essa igreja estar em todos os lugares de forma efetiva, participativa, né? Da sociedade. No todo. No terceiro setor ali, na assistência social, no assistencialismo, na política, nas profissões. Mas sabe o que é ruim? É que a corrupção está dentro da igreja. Isso é forte. A corrupção está na natureza humana. Mas assim, ali. Mas a igreja não podia partilhar disso. Entendeu? Não pode e não deve, né? Então o que acontece? Esses dias, vou dar um exemplo aqui. Eu fui num lugar e a pessoa falou assim: Pastor, pera rapidinho. Respira. Calma, que chegou. Chegou a desejada. O Hérculesinho desejada. vai entrar aqui, Hérculesinho. Olha que coisa linda. Chegou a desejada. Meu Deus do céu. Alguém fez uma política para que essa tubaína estivesse aqui, gente? Claro, com certeza. Olha aí, você que gosta aí do outro lado. Que coisa linda. Então, gente, o copo vai chegar. O copo também vai chegar. E aí o que acontece, Jorge? Aí o camarada contando assim: nossa, pastor, tem um testemunho aqui muito forte. O que foi? Não, agora eu estou ganhando um salário, eu sou funcionário da prefeitura, mas eu não preciso ir na prefeitura. Olha que bênção. E aí eu falei: cara, onde está o testemunho disso? Então assim, onde está Deus nisso, né? Onde está Deus nisso? E eu tentando entender que testemunho que esse irmão está querendo contar aqui. Então assim, não basta só a igreja estar, mas a gente precisa estar bem representado. Pastor, né? Deixa eu te interromper. Mas esse irmão, ele tinha noção de que aquilo que ele estava fazendo era errado? Eu acho que ele não tinha, porque ele não seria tão simplista. Então assim, isso é grave, porque significa que ele não tem o conhecimento. Eu falei, irmão, você sabe que isso é corrupção? Você sabe que você é um funcionário fantasma? O nome disso é funcionário fantasma, entendeu? Cara, isso é muito grave, entendeu? Isso não é testemunho, não conta isso em lugar nenhum, entendeu? Isso é muito feio. Então, e aí, tempo de política, quantos acordos, quantas alianças, quanta coisa. Então assim, a gente decidiu abrir esse espaço aqui para a gente falar de política e posicionar a igreja num outro patamar. Trazer consciência de que não basta só orar dizendo assim: Senhor, nós estamos orando para que não haja corrupção na nossa nação. E aí de repente a igreja está inserida dentro em compra de voto, aceitando um monte de suborno, né? Às vezes uma cesta básica é um suborno, né? Uma telha é suborno, tijolo tudo entendeu? Então assim, esse bate-papo aqui, ele é extraordinário para a gente começar a despertar a atenção, porque tem gente ali do outro lado que está sendo comprado, que está sendo manipulado, que está fazendo parte de uma estrutura extremamente corrupta e às vezes nem não percebeu ainda. Sim. E uma das coisas que nós precisamos ter a consciência é que quando eu vendo o meu voto, aquele que está comprando está sendo beneficiado com dinheiro público. Quando alguém paga por um voto, aquele dinheiro não está saindo do bolso dele, está saindo da onde? Da corrupção que você, porventura, esteja patrocinando, recebendo aquele recurso.
Mas vocês acham que isso ainda é comum? É corrupção passiva e corrupção ativa. Tem aqueles ativos, os agentes ativos ali que estão realmente fazendo a corrupção. Sim. E os corruptos passivos que sabem, mas negligenciam por não se posicionar e não, vou fazer vista grossa. Eu acho que é aquela frase de não, ele rouba, mas faz. E aqui, bora falar desses negócios tudo aí. Porque Chegou, pera que eu vou ter que interromper de novo. Chegou de novo, pera aí. Meu Deus! O copinho Coisa de boteco! linda. Eu não acredito que vocês conseguiram o copinho de boteco. Gente do céu! Vocês foram no boteco buscar, Hércules? Rapaz. Meu Deus do céu, gente. Só faltou a calabresa com a cebolada. Só faltou. Ô Jorge, meu Deus do céu, eu nasci na igreja, cara, não tô acostumado com esse contexto de boteco, não. Ó, Vocês, olha, Coisa linda. meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. E esse bate-papo aqui, nessa pegada aqui, é que esse é o bate-papo do dia a dia que tá acontecendo. Sim. Tá acontecendo em todos os ambientes, em todos os lugares. Esse bate-papo, tomando uma tubaína, tá acontecendo, Jorge. E as pessoas estão falando sobre política. Todo mundo. Todo mundo, em todos os lugares. A turma hoje não sabe a escalação da seleção, mas sabe quem são os ministros do STF. Sim. Cara. Quando? Gente que nunca se preocupou com isso, hoje Hoje tem ali a colinha ali com o nome dos ministros do STF. No mínimo segue no Instagram. Já tá acompanhando alguma coisinha ali. A igreja, dentro desse contexto, vem acompanhando e é visível ver que a igreja está quebrando esse tabu. Cada vez mais os irmãos têm compartilhado dessa ideia. Agora, também é fato ver que nós estamos vendo uma polarização da política. Sim. Hoje muito se fala em esquerda, direita, esquerda. E no meio disso tudo está surgindo alguns jargões. Por exemplo, mito. Por exemplo, Messias. De fato é Messias, pelo nome. Mas como que vocês estão olhando com esse olhar? É mito? Existe esse mito? Existe um Salvador para nossa nação? Quando o povo, no geral, se posiciona olhando para o Bolsonaro e se chamando de mito, não me incomoda. Mas o que me incomoda muito, primeiro que não é mito, né? Mas o que me incomoda muito é quando a igreja ocupa esse lugar, né? Quando encontros de pastores e o Bolsonaro vai lá e aí fica todo mundo de pé, mito, dá vontade de pegar um tijolo e jogar na cabeça, entendeu? Então, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, a igreja está fazendo um movimento equivocado. Eu entendo quem é o Bolsonaro, entendo a participação dele no processo, uma pessoa importante para esse momento, mas não vejo como mito, nem como Messias. Tem bons pontos que representa boas das pautas da igreja, tem outros que ele derrapa muito, entendeu? E aí você vai comparar com aqueles que tem disputando aí, você vai ver que ele está ali no topo, entendeu? Mas não que seja um mito, não que seja o Messias, o Salvador, e não que a igreja dependa dele. A igreja não depende dele. O problema é que o ser humano, no modo geral, ele busca uma figura de referência. E toda vez que ele não tem uma figura de referência, é a carência ele encontra, paterna, né? Ele encontra. Cara, você pega a passagem de Moisés lá. Uhum. Aí Moisés se retira e sobe ao monte. O que o povo faz? Tem que fazer um bezerro. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer um negócio. Tem que fazer tem que alguma coisa. alguma coisa. Paulo sai de uma cidade. O que eles fazem? Vamos criar deuses. Então, você vê isso o tempo inteiro. O maior problema é quando a igreja se contamina com esse comportamento que é comportamento do Egito. Esse é um comportamento do Egito. Quem é do Egito
que realmente precisa de uma figura. Gosta de deuses, né? O Egito, os muitos deuses. Não, nós não. O nosso posicionamento ele tem que ser totalmente diferente. E nós precisamos nos levantar com sede de justiça. Em que, se Bolsonaro vacilar, a gente vai chegar junto. Se ele vacilar, a gente vai ter um posicionamento. A gente não vai endeusar. A gente tem que sair desse lugar. A gente precisa urgente sair desse lugar. Ele precisa da igreja, a igreja não precisa dele, porque a igreja tem um dono, tem um senhor. E assim, nós exercemos o nosso papel politicamente, temos um poder de decisão no voto ali violento. Mas não dá pra gente querer achar que agora a igreja encontrou o seu salvador. Na figura de uma pessoa. Né? Então, não é esse o movimento da igreja. Então, hoje, a gente vê, inclusive pastores, quase que deusificando o Messias, o mito, entendeu? E demonizando o Lula, o PT e etc. Então, esse é o movimento da igreja, esse não é o movimento da igreja, entendeu? Então, essa é a ação da igreja, não é a ação. A igreja, ela precisa ter a sua isenção aqui, e ela bate aqui, ela bate lá, porque o padrão moral da igreja é acima do padrão, e deve ser acima do padrão de qualquer político que já pisou na terra. Sim. O nosso padrão foi estabelecido em Jesus, né? Um padrão moral que só de você olhar para uma mulher e você pensar alguma coisa com ela, o Senhor disse que já prostituiu com ela. Então, a corrupção, eu não preciso pegar o dinheiro, eu preciso ter a intenção de pegar. Mas eu vou desespiritualizar um pouquinho esse momento. Então, pode tomar, eu deixo para eu complementar aqui. Vocês não acham que o foco às vezes acaba sendo muito no mito, muito no Messias, e aí o cristão, o crente, até o cidadão, que às vezes não tem a mesma fé que a nossa, ele acaba de negligenciar os outros candidatos para senador, para deputado federal, deputado estadual, para governador, para vereador. Porque às vezes a gente acaba focando muito nessa polarização, a briga de gigantes. É como se fosse só os dois importassem, né? E na verdade, não houvesse mais ninguém. Na verdade, a sujeira é muito mais profunda e de muito mais gente. Mas, Rian, eu acredito que de uma certa forma nós podemos mudar isso da seguinte forma. Eu acho que quando nós, como crentes que somos, levamos também para esse viés direita e esquerda, autenticamos essa polarização e nos esquecemos de que nós poderíamos trabalhar em outras linguagens, por exemplo, a linguagem dos princípios, a linguagem dos valores, tudo ficaria mais fácil. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor muito conceituado no nosso Brasil, pelo mundo, e ele falando em alto e bom som que ele era bolsonarista. Não tenho nada contra, mas eu acho que nós poderíamos defender a bandeira a qual o Senhor nos ensinou acerca da liberdade e trazermos as pessoas para um debate acerca de princípios e valores, nas quais eu quero, como pai de família, como filho, e aí a gente tira dessa polarização, e aí eu vou olhar para o meu candidato e vou identificar nele quais são os valores que ele defende, quais são os princípios que o partido que ele faz parte defende. Quando eu consigo entender isso no âmbito federal, por exemplo, a nível presidente, eu consigo identificar isso no governador, consigo identificar isso no deputado federal, consigo identificar isso no deputado estadual, consigo identificar isso no prefeito e lá no vereador. Então eu acho que nós, de uma certa forma, como servos do Senhor, a gente precisa ensinar o nosso povo a entender a política pelos princípios e valores nas quais nós defendemos, nas quais nós aprendemos, e que nos leva a defender a política séria, verdadeira, e que vai promover na sociedade a construção daquilo que o Senhor nos deixou, que é o quê?
a liberdade. A política numa cosmovisão bíblica. Exato. É aí que vai haver uma transformação, uma diferença. E quem continuar assistindo aqui vai votar com esse nível de consciência. Correto. Por quê? Com esse nível de entendimento. Porque aquilo que nós conversamos ali nos bastidores é o quê? A gente vai trazer as diversas ideologias. Correto. Né? Então, quem é o PCdoB? Entendeu? Depois que a gente falar aqui sobre a ideologia do PCdoB, o cristão que votar no PCdoB merece uma surra. Entendeu? Então, merece voltar para IBD. Tem que ir para IBD. De introdução. Por quê? Porque Bíblia e PCdoB não combina. Bíblia e PSOL combina? Não combina. Combina, Rian? Não combina. Não combina. É o que você falou, princípios, e aí você coloca aqui. Vai ter algum que vai cumprir aqui 100% os pré-requisitos bíblicos e os nossos princípios? Não. Nenhum. E aí a gente precisaria aqui de um apóstolo, né? de um pastor, de um profeta ungido, com uma revelação específica, entendeu? E nós não temos. E a gente nem quer eleger um pastor, um profeta. Não. Nós queremos um presidente, sim, um deputado estadual, sim, um deputado federal, sim, um senador que ocupe essa posição, sim, e que a gente consiga fazer essa avaliação. Esses dias eu perguntei aqui, quem lembra o deputado que você votou na eleição passada? O senador que você votou, entendeu? Há 2 mandatos atrás. É só o nome da moda. É o nome que o meu amigo dali indicou e às vezes a gente não conhece, não sabe quais são os valores. É o cara que estourou na internet. Às vezes nem é do amigo, às vezes é o cara que viu um post ali no Explorar, se identificou com a piadinha e vamos votar. E levar de fato as pessoas terem um entendimento do que é política, né? É aquele que é um bom administrador, é aquele que vai zelar por você, cidadão, né? E que vai conseguir introduzir um governo íntegro, honesto, verdadeiro e com esses princípios e valores. Nós não estamos defendendo na sua totalidade 100% pessoas cristãs, não é isso, mas pessoas que tenham princípios e valores. A política é isso, o Estado é laico, mas aqueles que nos representam, eles precisam ter caráter. Eles precisam ter um norte, né? Sim. Eles precisam saber, eles precisam estar apontando para algum lugar. E nós temos a responsabilidade de olhar para os nossos candidatos e se dedicar a entender os projetos de lei, as propostas, para ver se eles estão apontando para o mesmo lugar que nós estamos apontando, né? Para onde a Bíblia está nos apontando, né? E uma coisa bacana quando a gente falar aqui sobre as ideologias de cada partido é que a gente vai deixar todo mundo frustrado, né, Jorge? Porque tem muita coisa que as pessoas não sabem. Tem algum partido que salva no Brasil? Partido? Não tem. Dá pra gente fazer um ranking do menos pior? Até daria. Mas alguns pode estar tudo na mesma posição. Alguns podem estar na mesma posição? Muitos. Então, gente, hoje os nossos partidos hoje no Brasil, eles vão protagonizando uma oposição mascarada em determinadas situações que é interessante essa oposição. E é o mesmo partido que é muito oposição, aqui, lá no Mato Grosso, ele é coligação. Ele é aliado. Exatamente. Ele é aliado. E às vezes a gente fala, nossa, quem imaginava Alckmin e Lula juntos? Meu Deus. Quem que imaginava? Até pelos discursos, né? O discurso, a história. Então, assim, mas tem uma aliança de bastidor aí, Sim. Tem uma história de bastidor, e é isso que a gente vai contar essa Sim. história aqui. Iremos compartilhar essa estrutura, porque às vezes as pessoas acham que o eleito ali em si não está fazendo um bom mandato, quando na verdade ele não tem essa autonomia. E tudo isso nós estaremos compartilhando aqui, levando a você a ter esse entendimento.
Neste mês de setembro nós estamos comemorando 200 anos de independência. Se hoje nós disséssemos independência ou morte, para quem você diria, para quem você diria? Hoje eu diria para a família, eu diria para a igreja, entendeu? Porque nós cruzamos os braços para a polícia, para a política, e hoje é independência ou morte. E quando eu digo independência, é independência das amarras, de tudo aquilo que... nós aqui na cidade apoiamos tal partido e tal político, né? E essas alianças que vai durando aí quase que gerações, né? De corruptos, gente que só visita a igreja por interesse. E quando visita a igreja por interesse, o pastor da plataforma, entendeu? Então, chegou o tempo da igreja parar de colocar político no altar e ficar, entendeu? E chegou a hora da independência da igreja. Irmão, vem aqui que nós vamos orar por você. Isso é tão sério, porque pela primeira vez na história, as igrejas fecharam em uma crise. Pela primeira vez na história do globo terrestre, as igrejas fecharam as portas. E aqui eu não estou dizendo que a saúde não é importante, não é fundamental que acontecesse um movimento aí de proteção à vida. Mas pela primeira vez na história isso aconteceu, sendo que o primeiro lugar a ser refúgio e abrigo são as igrejas diante de uma crise. Sim. Então, se isso está acontecendo... E esse movimento aí, é sério, ele já diz muita coisa. Muito, né? muita o coisa. Comportamento de muitos governadores. E aí, gente, o nosso povo, a gente precisa ter memória, né? Porque coisas que aconteceu na pandemia, aí o cara foi, fechou as igrejas, fez um monte de declaração, falou um monte de besteira, e aí agora vai lá na igreja, o pastor vai e coloca no púlpito, vai e entrega o microfone, faz aquela... Não, esse negócio acabou. Esse movimento da igreja, hoje tem gente que dá para você receber, é uma autoridade, e tal, a igreja respeita, então sobe aqui, mas a gente tem que parar de dar microfone para político. Sim. Né? Gente, a igreja está transitando em outro ambiente. A gente precisa respaldar esse movimento da igreja. É muito sério, né? Muito sério isso. Muito então, quando você perguntou assim, independência ou morte, a igreja precisa de independência. Entendeu? Ela precisa colocar o político no lugar do político. Você vem na igreja aqui, ajoelha aqui, nós vamos orar por você. Entendeu? E nós vamos orar para que você seja um político íntegro, que você represente os interesses da sociedade, porque senão é morte. Se a igreja não fizer um papel ali de diferenciado, é morte. Então, é o tempo da igreja se levantar e ser protagonista, porque é independência ou morte. Show de bola. Nós estamos caminhando para o final, mas eu quero levar você a refletir num aspecto. O nosso sistema funciona no sistema de 3 poderes, que eles deveriam funcionar de uma forma harmoniosa. O próximo presidente vai indicar para o Supremo Tribunal mais 2 nomes: independência ou morte. Morte da nossa liberdade, morte da nossa liberdade de expressão. Muito cuidado. Uma das coisas que no cristianismo mais se fala é acerca da liberdade que Cristo nos deu. Independência. Independência. Que possamos refletir nisso. Você que tem nos acompanhado, deixe aqui a sua pergunta, se inscreva no nosso canal e nós falamos de política sim, porque nós somos politicamente cristãos.